Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Eberton Seixas Cardoso, professor de História. Estou mais uma vez na área e hoje a gente vai falar de uns temas muito importantes, um tema bastante longo, a gente vai pegar várias aulas. Eu estou falando sobre a colonização do Brasil, o Brasil colônia. Por que estou falando que esse tema vai pegar várias aulas? Porque é um tema muito importante, porque é a história do nosso país e é muito importante a gente estudar de forma detalhada tudo o que aconteceu, principalmente os quatro períodos que estuda sobre a história do Brasil. E quais são esses quatro períodos? A gente já viu o primeiro período, que é o Brasil antes da chegada dos europeus, dos portugueses, chamado de Brasil pré-Cabral, então por isso que é pré-cabraliana, ou então a história dos povos nativos no Brasil. Então esse é o primeiro período. O segundo, Brasil Colônia, é o período mais longo da história que nós temos, que vai de 1500 até 1822. É o período em que os portugueses colonizaram o Brasil. E também nós temos o Brasil Império e o atual, que é o Brasil República. Então, são quatro períodos e alguns desses são subdivididos. Então, por exemplo, no Brasil Colônia, a gente tem a chegada dos portugueses, tem a exploração do pau-brasil, depois vai ter o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, as revoltas anticoloniais e até a chegada da família real portuguesa no Brasil. Então, você tem várias subdivisões dentro desses períodos. E hoje nós iremos começar a falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil e como foram esses primeiros anos. Então, esse é o primeiro período. Uma curiosidade: vocês estão vendo essa bandeira aqui? Essa foi a primeira bandeira do Brasil. Na verdade, uma bandeira portuguesa, mas relacionada às colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. E essa aqui é a bandeira da colonização portuguesa no Brasil. Uma bandeira branca. E aqui nós temos o globo terrestre. E aqui o símbolo da coroa portuguesa com a cruz de Malta. Ah, é vascaíno? Não. A cruz de Malta naquela época, para você ter uma noção, cada país europeu moldava o seu modelo de cruz. Então, assim, a gente vai ver várias cruzes diferentes. Cada país europeu tinha um modelo de cruz, para mostrar que é um país cristão. Para mostrar que é um país cristão. Então, essa aqui é a cruz de Malta, que é a cruz típica dos portugueses. Então, essa foi a primeira bandeira do Brasil. Mas vamos lá. A chegada dos portugueses aqui no Brasil não foi por acaso, gente. Ela foi planejada. Como assim? Na era das navegações, que vocês já estudaram, o que foi a era das navegações? Portugal e Espanha estavam buscando novas rotas comerciais para chegar onde? Na Índia. O foco era na Índia. Porque a viagem terrestre era uma viagem extremamente perigosa. Muitos assaltos, muitos ladrões. Ainda mais porque, quando você ia fazer negócio com a Índia, você levava muita coisa de valor: ouro, prata, pedras preciosas. E quando você pegava aqui mercadorias que eram valiosas para os europeus, muita gente assaltava. Então, tanto a viagem de ida e volta era muito perigosa por causa de assaltos. E também aqui nessa região, na África, por causa do sal e do ouro. Então, todas as viagens que começou por terra eram viagens perigosas. E assim, os europeus estavam buscando novas rotas comerciais, principalmente Portugal e Espanha, para chegar aqui na Índia. Os portugueses primeiro se lançaram pelo mar até descobrir o caminho das Índias, atravessando os oceanos. E os espanhóis queriam dar a volta ao mundo para chegar aqui na Índia. Mas quando Cristóvão Colombo chega aqui, que até achou que estava na Índia, mas descobriu que tinha chegado em um novo continente, que era a América. E acabou colonizando todo esse território aqui. O que acontece? Deixa eu apagar aqui. Quando os espanhóis chegaram na América, eles queriam fazer um acordo com os portugueses para dividir o mundo. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, onde dividiu o mundo no meio, dizendo
que todas as terras desse lado aqui pertenceriam a Portugal. E todas as terras desse lado aqui pertenceriam à coroa da Espanha. A Espanha também está aqui com a da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas quis dividir o planeta no meio. Um lado para Portugal, um lado para a Espanha. O rei de Portugal, o rei da Espanha, junto com o Papa, resolveram fazer esse acordo para dividir o planeta no meio. Os outros europeus, holandeses, franceses, ingleses, nunca aceitaram esse tratado. Mas eles resolveram dividir a terra no meio, entre portugueses e espanhóis. O que acontece é que o navegante Vasco da Gama, do português Vasco da Gama, quando ele fez sua viagem para chegar nas Índias, essa linha em azul aqui, ó, vocês estão vendo essa linha azul? Que eu fiz em vermelho, mas é a linha azul. Ele percebeu duas coisas muito importantes. Ele viu golfinhos nadando para essa direção. E os estudiosos naquela época sabiam que golfinhos sempre nadam em direção dos cardumes, que os cardumes sempre ficam no litoral de ilhas ou de continentes. Então, Vasco da Gama já sabia que tinha terras para esse lado. E também viu pássaros migrando para esse lado aqui. E pássaros, quando migram, saem de continente, vão para o outro, vão atrás de comida ou de acasalar. Então, Vasco da Gama, com seus estudiosos, perceberam que tinham terras para esse lado aqui. E conversou com o rei de Portugal, dizendo que aqui na parte sul do globo terrestre tem terras bem próximas. Os espanhóis chegaram nessa região aqui. A gente pode pegar um pedacinho dessa América. E assim o Tratado de Tordesilhas, que inicialmente estava aqui, ó, ele foi empurrado por mais alguns quilômetros e passou aqui, ó, pegando um pedacinho de Brasil que eles não tinham chegado ainda, mas suspeitavam que haviam terras aqui. Então eles falaram, ó, vamos fazer essa divisão porque tem terras aqui embaixo. Nós temos terras aqui embaixo. Pode ter certeza disso. Tem indícios. Golfinhos, pássaros estão indo para essa direção. E assim fez esse Tratado de Tordesilhas, antes de 1500. Antes da chegada dos portugueses na América. E assim, em uma viagem, Pedro Álvares Cabral, com 12 caravelas, 12 navios, que tinha como destino a Índia, o rei de Portugal falou, ó, você vai mudar um pouquinho a sua rota. Ao invés de você fazer a mesma rota que está aqui de azul, ó, que foi de Vasco da Gama, bem próximo do continente africano, tu vai abrir algumas léguas, abrir alguns quilômetros para o oeste e vai tentar ver se realmente tem terras aqui na parte sul do globo. E assim, Pedro Álvares Cabral, com 12 navios, cada um tinha 100 homens, então mais de 1.200 homens, começou a viajar, passou pelas Ilhas Canárias, que os portugueses já tinham conhecido, chegou em Cabo Verde, a terra do vozinho, e ele falou, opa, já achamos uma ilha aqui. Mas acho que é mais. Acho que é ver se a gente encontra terras na parte sul. Dos 12 navios, um acabou afundando e os 11 navios chegaram aqui em abril de 1500. Quando eles chegaram aqui, falaram, opa, de fato tem terras aqui. E assim, gente, nessa chegada, em 1500, 22 de abril de 1500, primeiro, eles ficaram menos de uma semana aqui. Primeiro, eles deram o nome de Ilha de Santa Cruz. Depois eu vi que não era uma ilha. Depois deram o nome de Terra de Veracruz. Esse nome, Terra de Veracruz, gente, vai durar 30 anos. Esse vai ser o nome oficial do Brasil durante 30 anos. Terra de Veracruz. Depois disso, vai mudar para Brasil. Que já vou, quando falar de pau-brasil, vou falar porque mudou esse nome. Mas, popularmente, ninguém chamava o Brasil de Terra de Veracruz. Chamava de Terra dos Papagaios. A Terra dos Papagaios. Então, esse era um nome popular entre os marinheiros,
entre as pessoas que viajavam da Europa para a África, da Índia, em direção ao Brasil. Esse era o nome que dava, Terra dos Papagaios. Mas o nome oficial, que está nos documentos, é Terra de Vera Cruz. Então, gente, Pedro Cabral chegou aqui, primeiro chegou na Bahia, lá o Monte Pascoal, que estava na Coisa da Páscoa, aí depois chegou na Bahia, Porto Seguro, e ficou alguns dias, teve contato com os povos nativos, mas isso vai gerar uma discussão muito importante, gente, que é muito abordado em provas de vestibulares, do Enem, do PAS, que é a questão do descobrimento. Os portugueses descobriram o Brasil? Sim ou não? Ou foi uma invasão? Tudo isso depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Para os europeus, portugueses, espanhóis, eles retratam isso nos seus livros de história até hoje como a era dos descobrimentos, onde descobriram parte do continente africano, descobriram a América, descobriram novas rotas comerciais para chegar na Índia. Então, no ponto de vista do europeu, até hoje, eles tratam esse tema como a era dos descobrimentos. Para nós, povos americanos, nós sul-americanos, brasileiros, nós discutimos isso, questionamos, dizendo que não foi um descobrimento. Por quê? Porque já haviam povos nativos vivendo aqui no Brasil. Mais de 1 milhão de povos, mais de 1 milhão de pessoas nativas vivendo aqui, povos indígenas. E essa relação, que a gente vai ver que a princípio foi amistosa, depois vai ser conflituosa, para esses povos nativos, para as pessoas que viviam aqui, para nós que vivíamos aqui, faz esse questionamento. Não foi bem um descobrimento, foi uma colonização. Pode ser interpretado como uma invasão também. Então, gente, nós questionamos isso, e nas provas questionamos muito isso. E professor, qual seria a resposta mais correta? Aí você vai dizer que depende do ponto de vista. Os europeus, está correto dizer que foi um descobrimento, no ponto de vista deles. Para os povos nativos aqui, para nós, que contamos essa história, conhecemos essa história, questionamos. Não foi bem um descobrimento, foi uma colonização. Pode ser interpretado também como uma invasão. Ok? Então, gente, essa chegada dos europeus aqui, em 22 de abril de 1500, não durou muito tempo. Eles ficaram aqui uma semana, tiveram contatos com povos nativos, povos de origem tupi. A princípio, os portugueses ficaram um pouquinho decepcionados, porque quando os espanhóis chegaram na América, encontrou uma grande civilização, os astecas. E os portugueses ficaram um pouquinho decepcionados. Para eles encontraram povos que chamavam de povos primitivos. Eles chamam de povos primitivos. Disseram que não tinha uma grande civilização. Então, para estabelecer uma relação comercial, a princípio seria muito difícil, porque eles deveriam explorar o território para ver se haveria algum tipo de riqueza. Então eles ficaram um pouquinho decepcionados. Alguns portugueses, acho que foram 5 portugueses, ficaram aqui no Brasil para aprender a língua, aprender costumes, conhecer melhor o território. E assim, Pedro Álvares Cabral, com sua frota, navegou em direção às Índias. E assim nós tivemos esse primeiro contato entre o mundo europeu com a cultura dos povos nativos. E lembrando que aqui nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas indígenas, com costumes, línguas, cultura diferente. Os principais troncos que a gente sempre fala, o Tupi-Guarani, o Macro-G, mas haviam milhares de tribos com nomes bem específicos. A tribo do Zoé, por exemplo, Chavante, Terena, Guarani, entre outros, Dene, Mura, Macu, Tucano. Então nós temos Tapeba, olha só, temos uma riqueza imensa de povos nativos vivendo aqui na região, que vai ter contato agora com esse mundo europeu. Mas, gente, quando os portugueses sempre viajavam para a África ou para as Índias, eles davam um pulinho aqui no Brasil, para ver se encontravam algum tipo de riqueza. E lá eles encontraram essa árvore gigantesca chamada de pau-brasil, que eles já conheceram, já tinha conhecimento, mas de forma raríssima, que essa árvore é capaz de produzir uma grande riqueza. E qual era essa riqueza?
O corante vermelho. O corante vermelho. A tinta vermelha. Muito importante para pintar tecidos. Gente, naquela época, a produção de roupas, as fábricas têxtil, para você poder chegar a algumas cores, principalmente cores mais vivas, como o vermelho, por exemplo, o roxo, era muito difícil. Era muito difícil. Eles pegavam roupas para poder pintar. Você pegava, por exemplo, o roxo, o púrpuro, que os fenícios descobriram, pegavam moluscos, eles pescavam moluscos, ferviam na água, que soltava uma tinta roxa, e assim você mergulhava o tecido e saía uma cor bem vibrante, muito valiosa. E esse vermelho, vermelho brasa, o Brasil é uma palavra em latim, quer dizer brasa, da cor da brasa, do fogo. Era muito difícil de chegar. E naquela época ele só conseguiu chegar com essa cor através de quê? De um corante vermelho. E quando você corta o pau-brasil, você consegue extrair um corante vermelho. Você joga na água quente, você vai ter uma tinta vermelha, mergulha o tecido e tem essa cor bem forte, bem valiosa. O vermelho, o roxo, o azul bem escuro, cores vivas, era o símbolo da nobreza. Então as pessoas queriam adquirir roupas dessa cor. Eram caríssimas e eram difíceis de chegar. Então, quando os portugueses descobriram que havia uma abundância de pau-brasil nesse território, eles começaram a explorar. Eles vão ver essa relação com os povos indígenas. Eles vão começar a fazer a extração desse pau-brasil para poder simplesmente chegar a esse corante vermelho. E o tronco da árvore também era importante para poder fazer móveis, embarcações, casas, porque é uma madeira muito resistente. Gente, é muito importante então vocês saberem que esse pau-brasil, a palavra Brasil significa brasa, da cor da brasa. Depois de 30 anos, a terra dos papagaios, a terra de Veracruz, vai deixar de ser chamado por esses nomes para ganhar o nome de Brasil. Vai Brasil, vai Brasil. Não, é Brasil, é Brasil. Então vamos lá. E como foi feita essa extração do pau-brasil? Os portugueses sempre buscavam relações de trabalho, relações comerciais com os povos nativos. Quando eles perceberam que os povos indígenas estavam encantados com objetos supérfluos que os portugueses tinham, entre eles espelhos, talheres, machados, pregos, anzóis, martelos, que para os povos nativos eram ferramentas extraordinárias, importantíssimas para eles. Facilitavam o seu dia a dia. Então, os portugueses fizeram uma relação chamada de escambo. O escambo é uma troca. Eu te dou esses objetos, que para os portugueses tinha pouco valor. Em troca, vocês irão trabalhar para mim. Vão realizar um serviço para mim. Os portugueses faziam muito isso com os africanos. No caso dos africanos, eles descobriram que os africanos tinham como moeda as conchas marítimas. E assim os portugueses começaram a extrair essas conchas marítimas para trocar por itens valiosos para eles, como o sal e o ouro. E no caso, aqui com os povos nativos, eles perceberam que estavam encantados com esses objetos de ferro. Então, facões, espadas, talheres, anzóis, que facilitavam o seu dia a dia. E assim foi feita uma relação de escambo. Os povos nativos começaram a arrancar em toneladas o pau-brasil. Gente, esses 30 anos, houve uma devastação imensa do território brasileiro. Imaginem como ficou o território brasileiro, arrancando esse pau-brasil. Sabe o que aconteceu? O Brasil não tinha coqueiros no litoral. Tinha muito coquinhos, principalmente no norte do Brasil, mas não tinha coqueiros no litoral. E os portugueses, trazendo sempre água do coco para poder se hidratar, e esses cocos iam jogados no mar, muitos desses coqueiros chegavam no litoral, na praia, e começaram a dar origem depois ao nascimento dos coqueiros. Houve uma modificação do litoral brasileiro, do pau-brasil,
que foi simplesmente extraído, arrancado, para a entrada dos coqueiros no litoral. Mas lógico que isso levou séculos. Mas houve essa mudança. E o pau-brasil, gente, quase entrou em extinção. Hoje, o pau-brasil é produzido, tratado, mas ele quase entrou em extinção. Inclusive, é muito importante vocês comprarem uma muda de pau-brasil, que tem uma casa, uma chácara. Eu tenho um pau-brasil, uma chácara que eu tenho na Bahia. E já está enorme. Demora para crescer, mas está enorme já. Já está com um metro, enorme, quase 2 metros de altura. Porque é uma árvore que demora para crescer. Então, façam isso, que é uma árvore típica da nossa história, da nossa cultura. E então foi feita essa relação comercial. Mas, gente, por causa da extração do pau-brasil, gerou a ganância de outros povos também, que queriam extrair essa planta aqui. Holandeses, franceses, começaram simplesmente a invadir o Brasil para tentar também extrair esse pau-brasil. E assim gera até uns certos confrontos entre embarcações francesas e holandesas contra embarcações portuguesas. E assim, o rei de Portugal teve a necessidade de criar as primeiras instalações do Brasil, chamadas de feitorias. As feitorias foram as primeiras instalações do Brasil, com 2 objetivos. Um objetivo comercial, para simplesmente guardar, armazenar o pau-brasil, para poder ser transportado dos navios para os navios chegar na Europa. Então, serve com grandes armazéns para você guardar o pau-brasil, para não deixar jogado, porque muitas vezes os povos indígenas arrancavam, deixavam os montes lá na praia, aí chegava uma embarcação holandesa e francesa, opa, o que eu achei aqui, já pegava e levava. Então, você tem um lugar para guardar esse pau-brasil. E a segunda, militar. Uma forma de você vigiar, proteger o território brasileiro de invasões, de investidas francesas e holandesas. Então, gente, as feitorias teve 2 objetivos. São as primeiras instalações, mas com objetivos comerciais, para armazenar para o Brasil, e também evitar a invasão holandesa e francesa para poder roubar isso para o Brasil. E assim nasceram as primeiras instalações do Brasil. Ok? Tranquilo, gente? Vamos resolver algumas questões aqui? Essa primeira parte da história do Brasil. Deixa para cá e depois eu subo ali. Vamos lá. Questão. Em 22 de abril de 1500, a frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje corresponde ao Brasil. Esse acontecimento ocorreu durante o período das grandes navegações, quando os países europeus buscavam novas rotas comerciais. Riqueza e expansão dos seus domínios. A chegada dos portugueses marcou o início do processo de colonização, transformando profundamente a vida dos povos indígenas que já habitavam essas terras há milhares de anos. Sendo assim, vou jogar os itens em certo e errado. Vamos lá. Questão letra A. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu no contexto das grandes navegações, período marcado pela expansão marítima europeia. Tá certíssimo, gente. É verdadeiro. Como eu falei anteriormente, esse período chamado das grandes navegações foi o período em que os europeus estavam descobrindo novas rotas comerciais para chegar nas Índias, na África e também na América recém-descoberta, conforme a visão europeia. B. Antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro era desabitado e não possuía populações organizadas. É errado. Havia mais de 1 milhão de povos indígenas aqui e alguns bem organizados. Não eram civilizações, mas eram bem organizados. Então está falsa, errada. C. A chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral deu início ao processo de colonização portuguesa no território brasileiro. Certíssimo. A partir de 1500, a terra dos papagaios começava a ser colonizada pelos portugueses. E D. O principal objetivo da expedição de Cabral era exclusivamente fundar uma colônia no Brasil, sem relação com o comércio marítimo entre a Europa e a Ásia. É errado. O Pedro Álvares Cabral estava viajando para a Índia, no caminho das Índias. Ele só mudou um pouquinho, vamos dizer assim, a sua rota para ver se realmente tinha terras aqui. Viu, ficou uma semana e foi embora. E continuou com o seu objetivo, que era fazer comércio com as Índias.
ok? Questão 2. Deixa eu sair daqui. Nos primeiros anos da colonização portuguesa, a principal atividade econômica desenvolvida no território brasileiro foi a exploração do pau-brasil, árvore muito valorizada na Europa por fornecer uma tinta avermelhada utilizada na indústria têxtil. Para organizar essa exploração e proteger o litoral contra a ação dos outros europeus, os portugueses instalaram as feitorias, que funcionavam como postos comerciais e de armazenamento de mercadorias. Nesse período, a extração do pau-brasil ocorreu principalmente por meio de escambo, prática que consistia na troca de objetos europeus pelo trabalho realizado pelos povos indígenas. Então, assim, vamos jogar os itens em certo ou errado. A. O pau-brasil foi o primeiro produto explorado economicamente pelos portugueses em larga escala no território brasileiro. Isso aqui está certo. Alguns historiadores chamam até de ciclo do pau-brasil. Outros não, dizem que foi uma primeira relação comercial que durou algumas décadas, onde os portugueses vão começar a se instalar aqui no Brasil. Mas está certo. Deixa eu subir aqui. B. As feitorias eram povoados agrícolas destinados principalmente ao cultivo de cana-de-açúcar e à produção de açúcar para exportação. Não. As feitorias são as primeiras instalações com duplo objetivo: militar para vigiar e também comercial para armazenar o pau-brasil. C. O escambo consistia na troca de mercadorias europeias pelo trabalho dos indígenas na extração e transporte do pau-brasil, certo? Então, eles cortavam, transportavam até as feitorias para depois os portugueses levarem para a Europa. D. A instalação de feitorias também tinha como objetivo fortalecer a presença portuguesa no litoral e dificultar a atuação de outros países europeus na região, certíssimo. Outro objetivo militar, para não deixar a entrada de holandeses e franceses no Brasil, ok? Então, gente, essa é a nossa primeira aula para falar sobre Brasil e colônia. Nas próximas, eu já começo a falar sobre as capitanias hereditárias, o governo geral e depois o ciclo do açúcar. Uma coisa interessante, que eu sempre faço uma brincadeira com os alunos, o Brasil teve 15 capitanias hereditárias. Vocês conseguem falar na ordem? Isso nunca vai ser cobrado em vestibular, em prova, mas só para você ter esse conhecimento. Faça um teste, decore as 15 capitanias, que muitas delas serão os estados que nós temos hoje no Brasil, ok? Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.